Estamos ao vivo lá já, Thiago. Estou vendo aqui. Opa, ué, o meu não ficou? Por quê? O meu apareceu aqui. Opa, boa tarde, pessoal. Show de bola, hein? Estamos ao vivo aqui, mais uma vez aqui com o grande professor Marco Severo, né? E a gente já está na nossa aula 5, né, do curso aqui, né? E acredito aí que tá sendo um conteúdo bastante interessante para vocês, né? A gente já discutiu tanto aí no Gretel e no R, né? Esse aspecto dessa base aí rica, né? De séries temporais e tudo mais. A gente ensinou para vocês aí algumas medidas descritivas, né? Colocou alguns resumos para vocês fazerem. Eu espero que vocês tenham feito aí também, né? Então, hoje a gente vai tocar o que aqui, mestre? A gente vai fazer vai com continuação do resumo? Boa tarde aí, Thiago. Boa tarde, Boa pessoal. tarde. Tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Opa, show de bola. Então, acho que ficou como atividade o pessoal gerar as estatísticas descritivas das variáveis de desempenho. Eu gerei, mandei para você, estou com elas aqui. Vou fazer só um apanhado. E eu Boa. acho mais interessante já partir para um outro conteúdo que ele é relacionado a essas variáveis de desempenho. Ele vai ser construído a partir das variáveis de desempenho. Perfeito. Olha aí o Mestre Clash aí, salve, salve, Thiago Marques, show de bola. Fala aí, Professor, Clécio, tudo bem? Matheus, Clash, tudo bom? Matheus, ó, o Jefferson, maravilha. Jefferson entrou agora com a gente lá na Casa da Pesquisa Operacional. Show de bola, seja bem-vindo. Boa. Bom, pessoal, então eu já atualizei, tá, pessoal? Para quem chegou agora, eu já atualizei o site, né? Já tá lá com as bases, já tá tudo bonitinho lá, os códigos. Eu, inclusive, separei os códigos por tipo de que a gente tem, né? A gente tem lá preço atual, preço regular, vendas. A gente fez um arquivo para cada tipo de série dessa, né? E aí, para segmentar melhor, né? Porque até fazer isso tudo em um documento só, acho que fica um pouco ruim, né? Até eu estava me perdendo, então eu acho que era melhor ter segmentado, né? Para ficar mais didático. Então acho que vai ficar bem legal aí para vocês. Olha aí, Suzana Tomás, boa tarde. Seja bem-vinda. Show de bola. Bom, então é isso, mestre. Se quer compartilhar a tua tela aí, quer falar alguma coisa, fica à Não, então vontade. vamos lá, vamos começar. Vamos começar então. Lembrando aqui que a gente está na nossa quinta aula, né? A gente já teve 4 aulas aí, tá tudo gravado aqui no canal, só vocês assistirem, né? Se vocês ainda não viram, volta lá depois aqui da aula e assiste, né? Tá lá tudo para vocês, né? Tudo detalhado. Maravilha. Então a gente já tá vendo a tela já, mestre. Já tá vendo já. Então, vamos. Beleza. Tá vendo aí o Word aí das vendas? Perfeitamente, sim. Então, esses são os dados que eu mandei para você, Thiago, para compartilhar para o pessoal, colocar lá no Drive. Perfeito. E pedir para o pessoal rodar. Então, hoje a análise vai ser sobre desempenho mercadológico. Por que desempenho mercadológico? Desempenho mercadológico é o coração do Market Analytics. Todo mundo quer saber como as variáveis de marketing influenciam o desempenho mercadológico. E eu falo desempenho porque desempenho ele está refletido em várias variáveis. Várias, não só vendas, né? Então, vendas é uma variável de desempenho, participação de mercado é variável de desempenho, receita é variável de desempenho, compra é variável de desempenho, lealdade comportamental, lealdade atitudinal. Então, os modelos mercadológicos, os modelos analíticos mercadológicos inferenciais, eles devem considerar variáveis de desempenho como variáveis de resposta ou variáveis dependentes, né? Em modelos inferenciais, econométricos, de market analytics e assim por diante. Boa. O interessante é que as variáveis de marketing, elas produzem influência diversa nessas variáveis de desempenho. Então, às vezes, uma variável
ajuda a explicar, por exemplo, uma variável do mix de marketing, ela ajuda a explicar uma outra variável de desempenho, ela é significativa para explicar uma variável de desempenho, mas não é significativa para explicar outra variável de desempenho. Às vezes elas têm sinais trocados, né? Então a pesquisa de marketing já está chegando, de certa forma, a essa realidade. Por isso que é importante a gente compreender os padrões e o comportamento dessas variáveis de desempenho para depois procurar desenvolver modelos mais completos ou mais exatos sobre o comportamento dessas variáveis. Beleza, Thiago? É o coração, né, da modelagem, é a análise descritiva, né? Você entender de que forma está se comportando, como é que, se você aumentar o anúncio, né, será que isso gera aumento também nas vendas, né? Ou vice-versa, enfim. Você pode ver todas as variáveis, né? O tipo de influência em cada uma, né? E aí o professor Marcos Severo daqui a pouco também deve fazer uma matriz de correlação aí para ver o grau de associação linear, né? Que a gente vai fazer alguns modelos aqui também, né? Isso. Então, eu acho que é o coração de você querer construir um modelo, é você fazer uma boa análise descritiva, tá? Isso é muito importante. Exatamente, faz todo sentido. Então, Boa. a primeira coisa que a gente vai identificar é o que aconteceu com o padrão de desempenho das 5 marcas de chocolate ano a ano. Então, por exemplo, eu gerei aqui média, mediana, desvio e coeficiente de variação, condicionado aos 2 anos para cada marca. E eu fiz essa análise para 3 variáveis de desempenho, né? Para vendas, participação de mercado e depois receita. Então, primeiro, vamos discutir vendas. Então, o que a gente pode observar, vou colocar nessa cor aqui amarela, a budget, ela ganhou um pouco de, assim, não vou falar que ela ganhou um pouco de mercado, mas assim, ela aumentou nominalmente as suas vendas do primeiro para o segundo ano, tá? O desvio padrão diminuiu, ou seja, as vendas variaram menos no segundo ano do que no primeiro ano. A gente consegue observar isso também pelo coeficiente de variação. Lembrando que o coeficiente de variação é uma medida padronizada, que é a divisão do desvio pela média. Tá? A Whittaker, ela vendeu menos do primeiro para o segundo ano. Deixa eu mudar a cor aqui, eu acho que fica melhor. A Whittaker, ela vendeu menos do segundo para o primeiro ano. A mediana se manteve mais ou menos a mesma e as vendas variaram menos também no segundo ano. Então, aqui o coeficiente de variação do segundo ano é menor do que no primeiro ano. Tá? E a Cadbury, ela vendeu mais no segundo ano do que no primeiro. A gente vai observar isso refletido na participação de mercado. Tá? Coeficiente de variação praticamente a mesma coisa, né? O desvio padrão aumentou um pouco, assim, as vendas em média aumentaram, né? A mediana continua a mesma coisa, o desvio padrão aumentou, mas o coeficiente de variação, que é o desvio em relação à média, né, continua mais ou menos a mesma coisa. A Donovan perdeu o mercado, aqui está sinalizado aqui a perda de mercado da Donovan, né? Ela passou a vender 150 quilos em média, ela vendia 184. O desvio padrão diminuiu, interessante que o desvio padrão diminuiu. Tá? Então, essas são as vendas nominais, ou seja, a gente consegue observar que de um ano para outro houve uma diferença considerável nas vendas nominais dessas marcas. Pelo menos ali com relação ao Whittaker e a Cadbury. E aí talvez seja interessante a gente observar, né, da PEMS também houve um aumento de quase 50 unidades em média no segundo ano em relação ao primeiro ano. A gente precisa entender se isso se converteu em participação de mercado. Posso seguir aqui, Thiago? Por gentileza. Então, olha só, agora a gente vai analisar as participações ano a ano, né? Então, a budget, a participação de mercado dela aumentou menos de 1 ponto percentual de um ano para o outro. Tá? A Whittaker, a participação de mercado dela diminuiu consideravelmente de um ano para o outro. Passou de 30,6% para 22,92%. Lembrando que nós criamos essa variável no Gretel. E depois o Thiago mostrou
como isso foi criado também no R. A variável participação são as vendas dividido, né, são as vendas daquela marca, naquela semana, dividido pelo total de vendas, ou seja, o total de mercado naquele período de tempo. Tá? A Cadbury, ela ganhou mercado também. Então, a gente começa a observar que, por exemplo, né, a Whittaker perdeu mercado e como o mercado é estacionário, ou seja, ele continua do mesmo tamanho depois de 2 anos, então ele oscilou, mas a taxa de crescimento foi baixa ou nula, né, ele continuou do mesmo tamanho, as pessoas migraram, ou seja, os consumidores migraram, né, de uma marca para outra. Basicamente é isso que aconteceu. Então a gente observa que houve aí uma mudança na participação de mercado da Whittaker, talvez ela tenha sido convertida para Cadbury, as pessoas migraram. Depois talvez se a gente analisar a correlação de preço entre uma marca e outra, a gente consegue identificar quais são concorrentes diretos, quais são concorrentes indiretos. Por que eu estou falando isso? Porque, imagina só, se a marca A aumenta o preço e a marca B também aumenta o preço, e o preço dessas marcas, em média, é igual, significa que elas são concorrentes diretos e que uma marca está atenta, né, às oscilações de preço da outra. Que A aumentou, B também aumentou, né? Enfim, talvez pode sugerir um comportamento de competição aí entre uma marca e outra. Alguma coisa, Thiago? Ou é isso mesmo? Perfeito. Isso, tranquilo. Beleza, então vou seguir aqui. Segue o jogo aí. Alguma pergunta, pessoal? Se tiver alguma pergunta, é só mandar, tá? A Boa. Donovan, ela diminuiu, ela perdeu quase 2% de participação de mercado, enquanto a PEMS, ela aumentou aí o seu mercado em 3% de participação. Outra coisa importante, viu o padrão da participação, olha, muito alto. Muito alto. Pô, você tem uma participação média da líder de mercado no primeiro ano, que é de 30,6%, e a desvio padrão é, em média, 23,78%. O desvio médio, ou seja, a variação média, né, dessa participação de mercado. O que isso quer dizer? Gente, isso é chocolate. Chocolate, como é que você vende chocolate? Massivo no ponto de venda, preferencialmente ali, ó, no caixa registrador, para o cara ir ali e pegar, né? Por quê? Produto de conveniência, né? Compra frequente, baixo risco, o consumidor simplesmente compra no impulso, ele vai lá e compra. A gente observa isso muito com refrigerante, cerveja, esses tipos de produtos são classificados ou qualificados como produto de conveniência, tá? Ou produtos de compra do supermercado. A PEMS passou, né, de 17% para 20,76%. O interessante é que a gente vai conseguir identificar agora, daqui a pouco, né, nas próximas aulas, os drivers. Quais foram as variáveis que foram determinantes para isso acontecer, as variáveis de marketing que foram determinantes para isso acontecer, né? Boa. Beleza, Thiago? Beleza. Receita, vendas vezes preço, tá? Por que vendas vezes preço? Porque vendas é a quantidade, né? E aí eu multiplico quantidade pelo preço, eu tenho a receita em dólares, por exemplo. Né? Então, olha só, a receita média da budget, e aí a gente pode até padronizar isso aqui, né, Thiago? E talvez identificar quantos desvios padrão uma receita está distante da outra, para ter uma ideia, mais ou menos, de qualificação dessas marcas, né? Porque a gente sabe que uma nominalmente está acima da outra, mas a gente pode gerar uma média geral, né? E aí analisar o desvio padrão dessa variável, né? Dessa média aí, e identificar o quanto distante cada uma está dessa média, por exemplo, só para ter uma ideia de proximidade ou distanciamento. Então está aqui a budget, a receita praticamente a mesma coisa, né, do primeiro ano para o segundo. A receita da Whittaker diminuiu, ela não só perdeu o mercado, como a receita diminuiu consideravelmente. A Cadbury, a receita aumentou. A Donovan, isso é a receita média, tá, gente? A Donovan, a receita diminuiu, e a PEMS, a receita também aumentou,
mais uma vez, interessante, porque a gente pode... Elas estão seguindo mais ou menos o padrão de movimentação das vendas e da participação, só que a gente pode depois estimar a influência das variáveis independentes ou explicativas nessas variáveis de desempenho. Boa. Só complementando aí o que você falou, né, do desvio, você tem a regra empírica, por exemplo, se houvesse uma normalidade, né, você tirou aí o coisa, mas já que você tirou, eu vou aproveitar e vou compartilhar aqui rapidinho, só para mostrar claro. isso aqui. Só um bom que minutinho. fica mais dinâmico. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Janelas. Vou botar a janela inteira mesmo. Vamos lá. Beleza. Aí aqui, deixa eu pegar aqui o... Então aqui, vocês estão vendo minha tela aí? Eu tô. Tá em branco, mas eu tô. Beleza. Aí se eu conseguir desenhar uma normal aqui, que eu sou... vamos tentar fazer aqui, ó. A normal... mais ou menos, né? Ficou uma normal de Halloween, mas tudo bem, vamos lá. Aí aqui, ó, se você tiver, por exemplo, aqui a média, né? Aí, média mais um desvio e média menos um desvio, você tem que aqui abarca aproximadamente aí 64% dos seus dados, né? Aí se você tiver aqui, ó, média mais dois desvios e média menos dois desvios, isso aqui já vai abarcar aí, ficou uma coisa linda, 95% dos seus dados, né? E a 3 desvios, né? Média menos 3 desvios e média mais 3 desvios, que já é lá embaixo, né? Isso aí pega já 99,7% mais ou menos dos seus dados. Ou seja, se você encontrar uma observação, né? Se você te pegar a média, né? E pegar dois desvios ali, né? Significa que essa observação está nos 5% superiores, né? Então, se ela tiver ou acima, né? Se ela for maior do que esse valor aqui, ou se ela for menor do que média menos dois desvios, isso vai estar bastante distante, né? Então já é algo que você desconfia, né? Pode ser, por exemplo, aqui não é o contexto, mas, por exemplo, poderia ser uma fraude que você precisa ir lá e auditar, né? Por quê? Porque esse valor é muito diferente dos demais, né? Ele está ali acima de dois desvios, acima de três desvios, às vezes, né? Então, ele é uma observação muito rara de acontecer, né? O legal você pode avaliar esse tipo de coisa. Tá? Pode falar, mestre. Tem um pouco de relação com aquela inequalidade do Chebyshev, né? Você está falando da desigualdade de Chebyshev. Isso, desigualdade de Chebyshev. E aí o interessante é que a gente sempre aplica na distribuição normal, só que lá na desigualdade ele meio que generaliza, né? Eu não tenho muito conhecimento teórico, mas ele também generaliza para outras distribuições. Né? Para outras distribuições, sim. Você consegue estabelecer um limite, né? Superior, inferior, dependendo de... Se tiver média tiver definido, se tiver média e desvio padrão conhecido, aí você consegue estimar esse valor, né? Esse máximo, tá? Então, basicamente era isso. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Pronto. Boa. Bom, então eu vou retomar. A gente falou de desempenho. O pessoal tem alguma dúvida? Pode seguir, Thiago? Vamos ver aqui, ó. Boa tarde. Lá no trabalho nós estamos eliminando mais 3 desvios. Beleza, show de bola. Daí tem que ver a distribuição também, né? Se tem coerência ou não. Mas geralmente 3 desvios em qualquer distribuição, né? Já é algo super raro, né?
E lembrando também que dá para usar o boxplot, né? Dá para usar os limites do boxplot, que é o primeiro quartil mais 1,5 delta Q, né? Que é o intervalo interquartílico, Q3 menos o Q1, né? Terceiro quartil menos o primeiro quartil. E dá para pegar o inferior também, né? Que aí ia pegar o Q1 menos 1,5 delta Q, tá? Pode compartilhar aí, mestre. Beleza, então vamos lá. Vou compartilhar. Deve ter aparecido aí. Não. Ainda não? Agora calma aí. Beleza, foi. Pronto. Então agora, uma vez que nós já sabemos como é que estão se comportando a variável de desempenho, eu quero mostrar duas coisas para vocês. Então, estou com o Gretel aberto, ou para os mais íntimos, né, a Gretchen. Vamos ver a conga de hoje aí. Eu estou com o Gretel. E vocês se lembram que a gente gerou essas variáveis, mas a gente gerou essa variável de mercado aqui. Eu vou clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse. Vocês vão se lembrar que é uma variável de somatório de vendas de todas as marcas ao longo do tempo. Tá? E aí, se eu clicar com o botão direito aqui do Gretel e gerar um gráfico de série temporal, colocar aqui Time Series Plot, está em inglês, né? Enfim, depois eu coloco em português, mas a gente vai observar uma coisa, que esse mercado, a posição final, assim, de olho, ela parece ser estatisticamente igual à posição inicial. Tá? Tem que fazer um teste, né? Eu não vou fazer o teste, mas assim, por quê? Porque está na mesma posição, até um pouco abaixo. Então, depois de 2 anos, esse mercado está vendendo ou igual, ou um pouco menos do que no período inicial. Bom? Então, isso aqui é uma série temporal. Essa série temporal ela tem alguns picos, mas ela retorna para sua média. E ela tem alguns padrões de sazonalidade. Tá? Então, a gente observa que ela tem esses picos que são consistentes ao longo do tempo e elas voltam para a média. Quando isso acontece, essa série temporal é definida como uma série estacionária ao longo do tempo. Tudo bem? Ou seja, ela volta, um processo em que a média volta para o centro. Tá? Então, se eu gerar essa variável em primeira diferença, vou fechar aqui. Então, se eu clicar com o botão direito aqui e colocar aqui embaixo aqui, add difference, tá? Ou add percent change, ou seja, adicionar a diferença ou adicionar a variação percentual, e vou clicar aqui, ó, tá? E vou colocar aqui var percentual, só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, e lá embaixo vai estar essa variável criada. Quando eu clicar com o botão direito e clicar em gráfico de série temporal, aqui, a gente vai ver que tende a zero. É isso que eu quero mostrar. O que isso significa? Às vezes sobe, mas volta para o centro. Às vezes desce e também volta para o centro. Então, essa é a definição conceitual de uma variável estacionária. Eu não sei estatisticamente se ela é estacionária, é muito provável que seja, se eu fizer os testes de autocorrelação, média móvel, não vou me estender nisso agora, mas o que eu estou querendo mostrar é que às vezes tem pico, às vezes tem sazonalidade e volta para o centro. Beleza, Thiago? Pô. Não, quando muitos modelos, né, em séries temporais tem que ter esse pressuposto de estacionariedade para você conseguir fazer uma previsão que seja acurada, né? Os próprios métodos de suavização, de root winters para sazonalidade, eles levam esse pressuposto de estacionalidade da série, né? Porque se eu tiver algum ruído, se eu tiver alguma sujeira dentro da série, eu não vou estar captando a variação da variável. Perfeito. Né? Então, eu tenho que suavizar, eu tenho que eliminar isso, eu tenho que integrar a série, né? Ou seja, modelar ARIMA e assim por diante. Sim, sim. Aí você fazendo uma diferença, você consegue fazer com que ela seja estacionária, né? Depende do tipo da série também, às vezes precisa de mais de uma diferenciação, né? E aí vai depender, mas é nessa linha, sim. Beleza, então, por que eu queria mostrar isso? Por causa disso aqui, ó.
O Clécio, que está acompanhando a gente, ele deve dar aula disso aqui também. Ele é professor de marketing. Então, assim, talvez para o Thiago, para você, Thiago, esse conteúdo seja novo. Eu não sei se você já se viu diante desse conteúdo aí, ó. Tá? Eu já vi algo semelhante com aquele quadrante do Gartner, né? Onde tem os softwares mais utilizados e tal, mais valiosos. É parecido, né? É similar. Esse modelo ele é disseminado porque ele é fácil. Tudo que é mais simples é assim mais disseminado de ser utilizado, né? Então ela é chamada de matriz BCG. BCG é por causa de uma consultoria mundialmente famosa que é a consultoria BCG, Boston Consulting Group, e eles desenvolveram isso aí na década de 80. É uma ferramenta analítica que Mas nada mais é do que um diagrama de dispersão isso aí, né? Nada mais é que um diagrama de dispersão colocado em 4 quadrantes, né? Isso, exatamente. Ele permite que a empresa analise suas unidades estratégicas de negócio. Como assim, unidades, né? Qualquer coisa que pode ser medida e gerenciada de maneira separada às demais pode ser qualificada como unidade estratégica de negócio. Então, se uma empresa quiser aplicar isso aí para diferentes marcas, beleza. Para diferentes produtos, beleza. Se é uma corporação gigantesca com várias subempresas, se ela quiser aplicar para subempresas, beleza. Essa ferramenta ela é fácil o suficiente, para que isso seja aplicado a diferentes modelos. Então, assim, o livro do Kotler, esse cara aí, Philip Kotler, que é o livro mais tradicional na área de marketing, todas as edições ele traz essa ferramenta. Porque é uma ferramenta muito disseminada na área de marketing, na área de administração. E aí o legal é que, como nós temos dados, e a gente está analisando os dados, a gente consegue colocar as marcas de chocolate aí dentro. Boa. Então, olha só, por quê? Porque essa ferramenta ela admite a existência de 2 dimensões. Uma dimensão ela é externa e a outra dimensão ela é interna. A dimensão externa é a taxa de crescimento do mercado. A gente gerou a variável do mercado. E aí, mercado em marketing é muito simples. Ele é definido como o conjunto de consumidores reais e potenciais de um produto ou um serviço. Ou seja, se esse mercado cresce, eu tenho novos consumidores reais e potenciais. Se a taxa de crescimento é alta. Se a taxa de crescimento é baixa, eu não tenho novos consumidores reais e potenciais. Então, imagina o seguinte, imagina aqui, Thiago, você vai fazer um mega sorteio na comunidade de estatística do Statidados, onde você vai sortear uma câmera digital. Você acha que vai ter apelo? Hoje em dia é difícil, né? Uma câmera digital. Por que ela é difícil? Porque a taxa de crescimento de mercado para esse produto, ela diminuiu. Quer dizer que as pessoas não tiram mais foto? Não, não significa isso. Significa que as pessoas estão usando outro produto para tirar foto. Então, o mercado... Por exemplo, celular. Ou seja, o mercado de consumidores reais e potenciais, né, de máquina digital, ele está diminuindo, ele diminuiu. Se você pegar e definir isso como uma bola ao longo do tempo, você vai ver que, sei lá, no ano 1998 era assim o tamanho da bola. Em 2004 era assim. Em 2006 era assim. Até chegar lá no lançamento dos smartphones mais atuais e tal, é assim, ó. Tem poucos consumidores reais e potenciais. Então é isso que a parte vertical da matriz BCG ela mostra. Eu preciso analisar a taxa de crescimento do mercado, aonde a minha unidade estratégica de negócio está incluída, né? Ou seja, se a taxa de crescimento for baixa, eu vou qualificar as minhas unidades estratégicas de negócio nos 2 quadrantes de baixo. E se a taxa de crescimento do mercado for alta, eu vou qualificar as minhas unidades estratégicas de negócio nos quadrantes de cima. Só que para poder qualificar apropriadamente, eu tenho que analisar a segunda dimensão, que é a dimensão horizontal, que eu vou analisar a minha participação nesse mercado. E aí ela pode ser pequena ou pode ser grande. Beleza? Beleza. Então, se eu tenho participação de mercado pequena, numa taxa de crescimento de mercado baixa, ou seja, uma participação pequena, onde o mercado não cresce,
essa minha unidade estratégica de negócio ela é qualificada como um abacaxi. Ou seja, eu tenho pouco mercado onde o mercado não cresce. Se eu tenho uma taxa, aí consequentemente qual é a implicação? Pô, eu vou investir no abacaxi? Eu vou fazer anúncio. Vou fazer display. Esse negócio é padrão ou você está dando um exemplo? Como assim? É sempre o abacaxi? Ou você está dando um exemplo? Não, por exemplo, se a taxa de crescimento do mercado for pequena, quer dizer, se a participação for pequena numa taxa de crescimento que é baixa, o meu produto, o meu serviço, ele é qualificado como um abacaxi. Não, então, mas esse dentro do marketing eu não conheço, né? Dentro do marketing usa-se o abacaxi mesmo como ou é um exemplo? Isso que eu estou perguntando, entendeu? Não, usam também cachorro de estimação. Ah, é? Ah, tá. Porque come muito, né? Assim, come demais e não dá. Como é que é? Mas também usa. Usa cachorro de estimação, eu acho. Usa abacaxi ou cachorro de estimação. O professor Cléber falou que sim, abacaxi é usado. Abacaxi é usado. Engraçado. Legal. Então, beleza. Do lado esquerdo, eu tenho o oposto. O oposto é uma participação grande, onde o mercado não cresce. Então, imagina só, a bola, ela não cresce. Bola no período 1, bola no período 2. E a minha participação nessa bola é grande. Então, tem uma vaca leiteira. Né? Acho que você vai achar engraçado também, assim, a vaca leiteira, ela dá muito leite, né? Então, assim, é como se ela produzisse dinheiro para eu ter condições de desenvolver outros produtos. Só que aí que vem a questão, aonde eu vou lançar outros produtos? Eu vou lançar outros produtos aonde a taxa de crescimento do mercado é baixa ou é alta? Imagina, Thiago, a gente vai participar de uma competição de produtos de tecnologia que gerem engajamento. Aí a gente se junta e fala assim, aí eu falo, Thiago, vamos lá, então o produto que a gente vai pensar é uma nova câmera digital. Assim, Marcos, não faz muito sentido lançar uma câmera digital, porque ninguém compra. Ninguém quer comprar. Intuitivamente, a gente sabe que a taxa de crescimento do mercado é baixa. Não é isso? Sim. As pessoas estão procurando outros produtos. Elas vão tirar foto, elas vão atender essa necessidade, mas com outro produto. Lá em cima, eu tenho uma outra diferença. A taxa de crescimento do mercado, lá em cima, ela é alta. Ou seja, novos consumidores toda hora. Né? Então, eu tenho uma interrogação, quando a minha unidade estratégica de negócio tem uma pequena participação e aonde a taxa de crescimento é alta. Pode ser ou ponto de interrogação, e dependendo da tradução, eu acho que a definição também, o Clécio vai poder confirmar aí, mas eu acho que a definição também pode ser criança-problema. É porque você não sabe para onde vai, né? A participação de mercado é pequena, a taxa de crescimento é alta, então às vezes você pode crescer com o mercado, mas às vezes o mercado pode crescer e você pode continuar pequeno. E aí esse mercado, num dado momento, ele vai desacelerar. Quando ele vai desacelerar, se você tem uma estrela, essa estrela vai virar um ponto de interrogação. Quer dizer, essa estrela vai virar uma vaca leiteira, perdão. Eu gosto de usar muito a analogia do mercado de refrigerante. O Clécio falou é docinho, mas ninguém quer descascar o abacaxi. É isso aí. Eu gosto de usar muito o exemplo do refrigerante, Thiago. Se a gente pega fotos de mesas de aniversário da década de 80, do início da década de 90, você vai ver que a gente vivia assim num mundo que era orgia de açúcar, né? As pessoas tomavam a criança tomava açúcar, tinha 50 garrafas de refrigerante, todo mundo tomava refrigerante. Só que hoje em dia o que aconteceu? As pessoas estão mais educadas no termo assim de nutricionalmente. Então as pessoas consomem proporcionalmente menos refrigerante. Então, se eu for analisar o mercado de refrigerante carbonatado, a taxa de crescimento desse mercado é baixa ao longo do tempo. Se eu comparar pessoas que consomem ou pretendem consumir refrigerante hoje em dia, ela é menor do que era antigamente. Quer dizer que as pessoas deixaram de beber as coisas? Não, esse cara está procurando novos usos. Então ele vai atrás, ele gosta de refrigerante, mas ele quer com menos açúcar. Ou ele quer refrigerante zero. Aí, uma grande marca de Coca-Cola, quer dizer, uma grande marca de refrigerante, já entreguei, né? Mas assim, uma grande marca de refrigerante lançou o seu produto
misturado a café. Por quê? Porque ela sabe que as pessoas estão procurando novos usos para o produto. Intuitivamente. Mas por quê? O que está por trás disso? Menos açúcar. As pessoas querem consumir menos açúcar. Então, essa taxa de crescimento de mercado de refrigerante carbonatado tradicional, ela tende a diminuir ao longo do tempo. Beleza? Beleza. Então, feito essa ressalva, nós estamos num contexto onde as marcas de chocolate são ou vacas leiteiras ou abacaxis. Porque a taxa de crescimento do mercado, eu acabei de mostrar, ela é pequena. O mercado, estatisticamente, na última posição, cadê o gráfico? Mostra tá aqui, aí de novo para o pessoal ver. Voltei aqui, ó. Esse é o mercado de abacaxi. Essa é a variação percentual das vendas agregadas ao longo de 2 anos. Não é isso? É um mercado conceitualmente definido como estacionário, que a média é estatisticamente igual em diferentes períodos. Ficou claro? Eu gosto de mostrar um negócio aqui para os meus alunos, Thiago. Vou mostrar aqui que eu acho que talvez ajude. Mostra os valores da participação de mercado. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui que eu acho que pode ficar claro. Então, isso aqui, ó, essa figura, você está vendo essa figura aqui? Sim. Isso aqui é o Ibovespa. O que é o Ibovespa? É um mercado. Mercado de capitais do Brasil. Eu posso dizer que ele é estacionário? Não. Ele é evolutivo ao longo do tempo. Olha só, a última posição comparada à primeira posição, ela é maior. Então, assim, a média ela é crescente ao longo do tempo. Isso aqui é uma quebra estrutural por causa do coronavírus, mas ele volta à posição. Que a posição, no final, ela é maior do que a posição inicial. Esse mercado cresceu ao longo do tempo. Beleza, Thiago? Agora eu te interrompi. Pode falar. O Robson Santos mandou aqui, mas se o mercado parar de consumir, não pode ocorrer guerra de preços? Calma aí, deixa eu interromper aqui, que eu acho que para a gente voltar aqui para as perguntas. Bom, acho que eu resumi teoricamente, agora a gente pode bater um papo. Qual a dúvida? O Robson falou, mas se o mercado parar de consumir, não pode ocorrer guerra de preços? Não, o que acontece é o seguinte, né? Quando o mercado já está estabilizado, você tem as marcas estabilizadas, que eu falo assim, que a taxa de crescimento do mercado é pequena. Se esse produto não é de tecnologia, significa que esse mercado é mais perene do que os outros. Então, ou seja, todo mundo, os grandes players já estão ali. É difícil você encontrar uma inovação naquele mercado especificamente. E o que acontece é que esse mercado vai ser microsegmentado, porque o mercado já está maduro. Então, por exemplo, mercado de refrigerante carbonatado, eu tenho lá, pá. Então, eu já tenho os competidores ali, né? Aí o que acontece? Aí a marca vai tentar achar novos usos para aquele produto. Ela vai e lança embalagem de 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, PET, latinha. Ela vai misturar aquele produto com, sei lá, café, ela vai lançar o produto zero, ela vai lançar novos sabores. O que ela está fazendo é o seguinte, aquele mercado já está maduro, as pessoas já sabem o que acontece. Então, essa grande marca que eu falei, né, de refrigerante Cola, o que ela faz de promocional? Ela chega no final de todo ano e faz aquela ação, né? Do Natal vem vindo, o Natal vem vindo o Natal. Ela não precisa explicar mais o que é o produto. Todo mundo já sabe, todo mundo já está educado dos usos do produto, todo mundo já sabe para que serve aquilo. E aí a guerra de preço não funciona bem, porque o brand equity, que é a percepção de marca, já atua. Porque o consumidor não é só orientado a preço. Se a gente fosse orientado para maximização da utilidade, a gente ia querer sempre o menor preço. Concorda? Beleza, Robson? Manda aí. O Lincoln perguntou outra coisa aqui, ó. Esse mercado foi calculado de acordo com o portfólio da empresa, certo? No caso, a população seria o mercado como um todo? No seu caso, é uma análise amostral, correto? Não, mas a pergunta dele é legal, mas relembrando o que é a base de dados. O que é a base de dados é o seguinte, são 5 marcas diferentes de chocolate. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma cadeia de lojas, de várias lojas,
tipo, imagina a loja americana, né? Ao longo do tempo. Então, de certa forma, eu tenho uma mega amostra, eu tenho vendas agregadas de todas essas marcas nessa cadeia de lojas. Então, de certa forma, eu posso dizer que é uma amostra aleatória da competitividade dessas 5 marcas de chocolate. Só que a pergunta do Lincoln é muito boa, e aí eu gosto também de falar em sala de aula, que é o seguinte, eu dou aula para gente que é muito jovem, né? Eu não tô mais tão jovem, né, Thiago? Mas assim, quando eu falo com meus alunos de graduação, a gente pergunta assim, quem bebe cerveja aqui? Os alunos tudo levantam a mão. Aí você fala assim, você bebe cerveja ou bebe algumas marcas de cerveja? Não, professor, eu bebo qualquer uma. Aí eu falo assim, mentira. É mentira, porque o que acontece é o seguinte, como consumidores, nós temos um portfólio de marcas na nossa cabeça. Então, por exemplo, se eu for sentar para tomar uma cerveja com você, Thiago, quando eu for ao Rio, a gente vai tomar uma cerveja, a gente vai sentar num bar. Assim, qual cerveja você bebe? Assim, A. A gente pede A. O cara fala, não tem. Aí, quando ele fala não tem, você vai procurar no mapa mental de cervejas que você consome de acordo com as suas características, idade, classe social e preferência, uma marca que é semelhante àquela. Você fala B, o cara fala não tem. Você fala C, não tem. D, não tem. Não tem essas 4, há uma probabilidade muito grande que você levante, a gente vá para outro lugar, procurar as marcas que você bebe. Você não bebe todas. Você bebe um grupo específico de marcas. Né? Então é isso que acontece com termos de competitividade. Apesar de ser tudo cerveja, elas estão orbitando em torno de pequenos grupos ou clusters de competitividade. Mas é assim que a gente faz compra. É engraçado porque a gente esquece, mas no fundo é assim que a gente faz compra. A gente compra, em média, sempre as mesmas coisas. As pesquisas de marketing mostram que o que é muito difícil é você quebrar a resistência e comprar pela primeira vez. Uma vez que você comprou pela primeira vez, aumenta a probabilidade de você comprar outras vezes. E é por isso que a degustação é tão importante. Eu preciso quebrar a resistência da primeira compra. Boa. Respondido, Lincoln. O Conrado falou universitário bebe todas, é isso aí. Beleza. Estrela, o mercado é muito disputado, né? Ele já estava explicando lá na matriz, é BCG, né? É, a matriz BCG, mas assim, é muito disputado. BCG é o que mesmo? Boston Consulting Group. Deixa eu colocar aqui no chat. Espera aí, deixa eu... Pronto. Coloquei aqui. Botou onde? Botei no chat lá da aula beleza. já. Tá bom, show. O Robson também colocou aí. Tá bom, show. Obrigado. Maravilha. Beleza? Show de bola. E eu queria que você mostrasse também os valores aí dos mercados para a galera, de repente fica um pouco mais interessante de... Aí agora é o seguinte, deixa eu compartilhar a minha tela, porque... compartilhei. Como a gente sabe... deixa eu voltar aqui. O Lincoln falou, sim, obrigado. Nesse caso, corre risco de uma tendência de crescimento ou queda desse mercado, ser, na verdade, um efeito da empresa e não do mercado como um todo. Beleza. Compartilhou aí? Compartilhei. A gente está vendo teu Word. Aí está aqui, ó, situação da participação de mercado. Conceitualmente, o Boston Consulting Group define como participação de mercado grande aquela que é superior a 22%. Então, olha só, a Budget tinha participação média de 10,41% no mercado que não cresceu, ou seja, ela era um abacaxi, e no segundo ano, ela continua sendo um abacaxi. Aí eu respondo ao Lincoln com os dados que a gente tem. Como é que é a variação de preço da Budget nos 2 anos? Quase inexistente. Como é que acontecem as ações de estatística, quer dizer, de anúncio de display aqui da Budget? Quase inexistente. Ou seja, ela é aquela marca de combate. Ela está ali, ela tem 10% de participação e ela vai continuar ali.
Aí você me pergunta, pô, vale a pena manter um abacaxi? Depende. Nesse caso, eu acho que sim, porque se ela deixar de vender, não, vou encerrar as operações. As pessoas que consomem aquele chocolate, elas vão passar a consumir outro. Só que, logicamente, não vale a pena eu fazer muito esforço promocional, a não ser que eu faça um grande reposicionamento de marca. E tem algumas histórias aí famosas de reposicionamento de marca, porque elas são meio únicas, assim, é difícil você fazer. É difícil você mudar a percepção do consumidor. Tem uma sandália de dedo brasileira muito famosa, que na década de 80, década de 90, acho que você sabe qual que é, né, Thiago? A marca era percebida como de baixo valor, ela vendia pouco, e aí os caras fizeram um reposicionamento nessa marca. Virou meio que um artigo de luxo. Né? Assim, ela é meio considerada hoje uma marca premium. Beleza? Começa com H e termina com Ana? É isso aí. É isso aí mesmo. Aí a gente tem a Whittaker, olha só, a Whittaker era uma vaca leiteira considerável, significativa, e passou a ser quase um abacaxi, passou de 30,6% para 22%. Né? É muito engraçado isso, eu fico imaginando se fosse alguma coisa aqui envolvendo, sei lá, pessoas. Ah, não, essa pessoa aqui é uma vaca leiteira. Porra, aí não. Esse cliente aqui, ó, é uma vaca leiteira. Ai, engraçado. Não conhecia isso, não. Assim, mas interessante. Só voltar, assim, interessante, você falou em algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, o NPS, que é o Net Promoter Score, não sei se já ouviu falar, né? É uma técnica em que você qualifica o seu cliente como detrator e promotor. E aí, você está sempre tentando, na área de gestão, a simplificar as coisas, né? Ou seja, a qualificar. Ó, esses são importantes, esses não são importantes. Não é que esses não são importantes, esses precisam ser trabalhados. Se você pegar a curva ABC, é a mesma coisa. Eu estou orientando uma pesquisa agora que a gente está usando a curva ABC como um critério metodológico. O que é a curva ABC? É a relação 80-20. Ou seja, uma parte pequena dos produtos. Qual a parte pequena dos produtos que retorna significativamente a receita para o seu negócio? É isso. Boa. Então, por que isso é importante? Porque uma vez que eu qualifico, eu posso atribuir importância e poder gerir as estratégias de marketing. Pode falar, Thiago. Boa. O professor Clécio falou que vai depender muito do custo da operação da empresa, se não der prejuízo, segue no mercado. Aí o Conrado falou, professor, existem condições matemáticas ideais para tomar a decisão de um reposicionamento de marca? Não, acho é difícil. Se a gente que trabalha com pesquisa quantitativa, a gente quer sempre o número exato, né? Mas aí qual o nome da pessoa que perguntou? Conrado. Vou responder, Conrado. O problema é o seguinte, né? Administração, marketing, ciência social aplicada, né? Então, se é ciência social aplicada, você trabalha com pessoas para pessoas. Então, o que é verdade hoje pode não ser daqui a alguns anos. Como assim, né? Vou dar um exemplo. Ontem eu estava batendo papo com algumas pessoas sobre marketing, e aí eu tenho um estudo de caso sobre a guerra entre o HD DVD e o Blu-ray, as tecnologias. E aí tinha uma pergunta no estudo de caso, Thiago, que falava assim, daqui a 15 anos, qual vai ser o grande concorrente do acho que era HD DVD e Blu-ray? E aí eu apliquei esse estudo de caso umas 50 vezes, né? Ninguém nunca falou de algo semelhante ao Netflix. E se alguém falasse para mim, olha, professor, daqui a 20 anos, 15 anos, você vai ter uma tecnologia que vai ser uma tecnologia intermediária, que a pessoa vai pagar assinatura mensal para poder ter acesso aos filmes, eu ia falar que não ia dar certo. Então não vai dar certo. Mas não é. Mas as coisas mudam, não é isso? Então, por quê? Porque você trabalha com o comportamento do consumidor e as percepções, elas mudam. É importante considerar isso, tá? Boa. O Diego Ramírez falou... Ficavam falando que Havaianos era chinelo de quem trabalhava em obra. O professor Clécio falou, na vaca leiteira você não gasta nada de seu produto. Não tem um mercado em expansão, mas te dá um retorno. Vaca você larga no pasto, não tem custo e te dá leite todo dia.
Isso, e aí o que acontece é que você utiliza, qual que é a lógica da vaca leiteira? Você utiliza os recursos daquela unidade estratégica de negócio para desenvolver produtos e lançar produtos aonde você vai gastar dinheiro para mantê-los, que é onde a taxa de crescimento do mercado é alta. Porque se a taxa de crescimento do mercado é alta, você tem novos consumidores, esses consumidores entram no mercado, e aí você precisa fazer o quê? Promover o seu produto, desenvolver novas linhas, novas versões. Essa que é a lógica do mercado que cresce. Boa. A taxa de participação a gente não está mostrando aí, né? Não, essa aqui, né? A participação de mercado é essa aqui. Ah, tá, beleza. Essa aí é a participação de mercado. Porque E esse aí é o eixo, esse é o eixo horizontal. Horizontal, exatamente. E o vertical o vertical está na figura, é esse aqui, ó. O vertical é o crescimento, né? Exatamente. Então, assim, uma vez que eu sei que o crescimento do mercado é baixo, ou quase nulo, e uma vez que eu tenho as participações, eu posso falar, por exemplo, que a Budget é um abacaxi nos 2 anos, que a Whittaker é uma vaca leiteira nos 2 anos, mas ela está aqui no segundo ano, no borderline, ela está perdendo o mercado consideravelmente. Tá? A Cadbury, ela continua sendo uma vaca leiteira, mas ela aumenta. Mas aí você tá falando do que você lembra, né? Mas você não está vendo o gráfico para cada uma, para ver a participação de cada uma, a taxa de crescimento de cada uma. Não, você teria que olhar os gráficos de cada uma, é isso? Não, mas da onde você está tirando a taxa de crescimento, além desse gráfico aí? Não. Esse gráfico aí é o total de tudo, né? Mas é porque, Thiago, são 2 coisas independentes. Uma coisa é a taxa de crescimento do mercado externo, que é isso aqui, ó. Beleza? É isso aqui. Mas isso aí é para tudo, não é para cada marca individual. Isso. Aí, para cada marca individual, eu tenho a participação de mercado relativa, que é isso aqui. Certo? Por exemplo, a Budget. A participação dela, em média, no primeiro ano, foi de 10,41%. Uma participação pequena, Então, você só pode ter vaca leiteira e abacaxi e não pode ter os de cima, né? Exato. Tá. Porque agora que eu... beleza. Agora que eu caiu a ficha aqui. Mas beleza. Assim, matou a questão. Ou seja, agora caiu esse é um mercado... Beleza, eu estava tentando entender onde você estava equilibrando aí para achar, tipo, qual que... Um subir, o outro... Porque lá você tem os quadrantes, então você não tem como ter a parte de cima, só a parte de baixo. Não. Tá. Não, aí eu tava ficando doido aqui, mas beleza, tá bom. E o Lincoln perguntou como calcular os unis que ficam dentro da matriz. Lá no teu gráfico lá da BCG tem uns unis lá. Aí. Isso aqui é, por exemplo, imagine você que você seja o EN é unidade estratégica de negócio. Imagine você que você seja uma empresa que você tem 10 unidades estratégicas de negócio, iguais a essas. E você quer avaliar como elas estão. Cada uma está num mercado diferente, por exemplo. Então, a matriz BCG ela permite que você plote nesse gráfico e tome decisão. Então, por exemplo, eu posso perguntar para ele, foi o Lincoln que perguntou, né? Foi. Fala assim, Nico, a gente tem uma verba para poder investir em 5 unidades estratégicas de negócio. Quais você quer dar preferência para investir? Ele naturalmente vai escolher as 5 do quadrante de cima. Por quê? Porque é onde o mercado cresce. Mas aqui no nosso caso não tem, né? A gente aqui escolheria... Mas aí qual que é a alternativa? Você achar novos usos para o produto. Então, talvez você vai lançar Budget. Por exemplo, se eu sou gestor de marketing da Budget, eu viro e falo assim, olha, a gente pode tentar entrar num novo mercado, pode entrar no mercado de picolés, por exemplo. Ou eu posso lançar uma nova versão do produto com uma fórmula diferente. Um chocolate funcional. O que eu estou fazendo? Eu estou querendo aumentar o escopo de atuação de uma marca que está num mercado que não cresce. Beleza? Show. E essa matriz BCG a gente consegue fazer lá no Não,
Não consigo. Não consigo fazer. Porque assim, é um gráfico de dispersão, não dá para fazer um gráfico de dispersão aí? E eu não conseguiria pensar em como fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Seria um scatter plot, né? Vamos tentar colocar aqui, ó. Vamos tentar fazer isso aqui. Vou colocar a variável y como a variação percentual. Mas será que a gente consegue? Vamos lá. Não dá. Não dá porque eu teria que colocar 4, né? Deixa eu tentar colocar a budget. Seria esse aqui? É isso, Thiago? Participação, budget... Participação budget é o que mesmo? É a quantidade, a soma das vendas da budget, né? Na verdade em relação ao total. Aí o que a gente fez aí? A gente está fazendo a matriz BCG da budget para cada período. Muito louco, né? Interessante. E a variação percentual do Y? É o mercado. Então, por exemplo, eu consigo identificar, aqui assim, não é a matriz BCG, mas eu consigo identificar os pontos aonde a budget cresceu acima do mercado. Correto? E os pontos em que ela esteve abaixo do crescimento do mercado, que são esses aqui. Não é uma matriz BCG, mas, por exemplo, se eu gerar o mesmo gráfico para uma que é vaca leiteira, porque a budget é um abacaxi, né? Se eu gerar aqui, vamos ver, para uma que é vaca leiteira, vamos ver aqui a Cadbury, por exemplo, né? A relação ela deixa de ser negativa, né? Ela não é positiva, mas ela deixa de ser negativa. Concorda? Ela tá mais constante, né, no eixo ali. Você tem umas coisas puxando lá para cima, mas ela fica mais menos constante. Negativa. Sim. Mas não dá exatamente porque, por exemplo, eu teria que programar, né? A gente teria que tentar programar, tipo assim, pega todos os pontos, gera e coloca no gráfico de dispersão junto com as outras. Porque é isso que eu tô tentando entender. O que você bota lá? Volta lá na matriz BCG lá. Aqui. Você pega ali a participação do mercado relativo, o market share, que é a participação mesmo que a gente pegou, né? Isso. E aí, aqui a taxa de crescimento do mercado, que na verdade é variação percentual, que é aquela E por que variável que a gente não faz? Por que a gente não conseguiu fazer então? Porque eu não consigo, porque isso aqui, presta atenção. É porque eu teria que ter, por exemplo, o que ela está fazendo, eu teria que ter uma bolinha só para budget, uma bolinha só para Cadbury, uma bolinha só para PEMS. Então, talvez teria que programar para gerar, por exemplo, uma média de todos os pontos. Ou anual, ano 1 e ano 2. Porque eu até consegui fazer ela aqui. Só que isso aqui é a matriz BCG para todas as semanas da marca Cadbury. Concorda? Porque eu tenho 104 pontos de participação da Cadbury. Entendeu? Sim. Teria que fazer uma participação do ano, né? Uma participação do ano. Não tem como fazer uma? Aqui no Gretel? Não, teria que programar, né? Depois eu vou ver pra gente tentar fazer lá no R. Talvez dê pra fazer no Stata também, mas eu teria que pensar. A gente teria que pegar o número, tipo assim, esse número vai representar a média de participação no primeiro ano da marca A. Vai fazer isso para todas as 5 marcas e aí depois jogava ele num gráfico de dispersão, né? Depois eu vou tentar fazer lá no R. Vou ver se eu consigo fazer. Beleza, tá bom. Então, eu acho que basicamente é isso, assim, que eu queria mostrar. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Pode falar à vontade, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Só reiterando aí pra galera que a gente vai depois mandar uma prova prática para vocês, tá?
E aí, se vocês quiserem fazer essa prova prática e ter um certificado, né, gerado aí pela Universidade Federal de Goiás, né, para vocês botarem no portfólio de vocês, é só vocês se inscreverem nesse link aí que eu acabei de mandar, tá? E aí vocês vão receber a prova pelo e-mail, tá? Então, o professor Clécio falou, se pegar vendas ano 2 menos vendas do ano 1, teria a taxa de mercado. Talvez pegar as vendas médias do primeiro ano com as vendas médias do segundo ano, né? Mas aí não é o que você botou lá na matriz, não. Não Seria não uma é a outra mesma coisa. coisa. Seria um raciocínio matemático. Eu pegava as vendas no momento 2, que seria o ano 2, menos as vendas no momento 1, dividido pelas vendas no momento 1. Eu tenho o crescimento dos anos do segundo ano em relação ao primeiro, para cada uma das marcas. Sim. Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer depois. Tá. Só um parênteses. Por que eu queria mostrar isso nessa aula, né? Assim, importante. Porque, geralmente, quando apresenta isso em sala de aula, se você não tem os dados, fica muito conceitual. Como é que... entendi, pô, legal, você classifica assim, é uma maneira inteligente e interessante de classificar. Só que quando a gente tem os dados, a gente consegue gerar as informações e consegue atribuir, não, ela é vaca leiteira, ela está quase virando um abacaxi porque aconteceu isso com a participação dela, e aí depois a gente vai correlacionar isso com as estratégias. Porque alguma coisa fez para ela perder a participação de um ano para o outro, enquanto alguma coisa fez com que a outra ganhasse participação em relação à primeira. Mas como é que eu defino qual é o limiar entre a vaca leiteira e o abacaxi? Eu falei, mas é 21%. Segundo o BCG, maior que 21%. E aí, da onde vem esse racional? Quando os mercados são muito competitivos, geralmente o líder vai ter em torno de 22%, 23% e tal. Isso foge à regra a alguns mercados no Brasil. Por exemplo, sabão em pó, você tem um líder de mercado muito claro, que tem quase 80% de participação de mercado. Tá. Só então já tem uma regrinha de bolsa aí, mas tem claro uma regra de bolsa. Vai variar para cada tipo, inclusive a quantidade de participantes no mercado também. Isso aí não dá para dizer que é sempre 20%, enfim. Mas exatamente, já é algo para você nortear aí, né? Mas é claro que você tem que olhar ali e ver da tua percepção de negócio também o que faz mais sentido, né? Uma coisa bastante importante também, Thiago, assim, mercado em marketing é diferente de mercado em economia. Assim, como assim? Mercado em economia, na qualificação da economia, ele não, na microeconômica, né? Ele não quer saber de fato as preferências qualitativas individuais de um indivíduo para outro. O que isso quer dizer? No mercado, tipo, cerveja é cerveja, de acordo com a definição da economia. Só que quando eu vou para o marketing, o que acontece é o seguinte, eu não posso dizer que o cara que consome Heineken, ele faz parte do mercado da marca Glacial ou Crio, por exemplo. Ele não é um consumidor real nem potencial. O consumidor do Porsche automóvel, ele não faz parte do mercado do Uno. Não posso falar isso. Porque a definição de mercado em marketing... O marketing é mais segmentado. Exatamente. Você trabalha com segmentação demográfica, psicográfica, comportamental e outras atribuições diferentes. Perfeito. Maravilha, então. A gente gerou alguma coisa? Não, né? A gente só gerou algum script que vai mandar para o pessoal nessa aula ou não? Olha... Basicamente não, né? Você fez a mesma coisa. Foi a mesma coisa, mas eu tenho tem um relatório que eu te mandei, que é algo novo, mas eu acho que você já... Relatório eu já botei lá para o pessoal mas baixar. Mas a sessão do Gretel... A sessão do Gretel eu vou salvar. Tá bom. Beleza. Aí a gente disponibiliza então. Então fechou aqui hoje? Fechou. Vê se o pessoal tem alguma dúvida. Beleza, pessoal. Alguma dúvida aí?
Fale agora o cálice para sempre. Ou pelo menos até a próxima quinta-feira, às 15 horas. o... Acho que ninguém tá com dúvida, não. Deixa eu ver aqui. David Braga. Ótima explicação sobre a definição. Gostei demais. Parabéns, Thiago Marques e professor Marcos. Beleza, show de bola. Valeu, David. O David, se eu não me engano, é o David da IBM. Ele é Data Engineer lá. Não lembro agora se é o mesmo. Não sei se é o mesmo. É o mesmo nome, né? Eu não sei se é homônimo. Fera demais aqui, professor colaborador do StatDads também. A aula de hoje foi muito boa. Opa, até aqui tranquilo. Boa. Então, Valeu, pessoal, eu vou deixar um último recado aí para vocês, então. Aqui eu toco um projeto com o professor Marcos Santos, né? Também aí xará aí do mestre Marcos, né? Ele é professor do Instituto Militar de Engenharia, né? E o projeto é acerca de pesquisa operacional, tá? A gente fez uma comunidade, né, tipo a minha comunidade de estatística, só que voltada para pesquisa operacional, né? E a gente vai começar um treinamento agora nesse sábado, né? Vai começar agora um treinamento do método TOPS para tomada de decisão, avaliando acerca de multicritério, né? Quando você tem ali vocês querem escolher um celular, você tem diversos critérios e como é que você faz para escolher, né? Tem bateria, qual a marca, né? Qual o tipo de critério que eu vou levar em conta para poder fazer essa escolha, né? Então, os métodos multicritério te ajudam nisso, né? A gente tem também 30 horas já de conteúdo dentro da comunidade, da Casa da Pesquisa Operacional. A gente fez análise de grafo, né? De redes e também tomada de decisão sobre incerteza e risco, né? E aí vou deixar o link para vocês, as inscrições vão até amanhã, tá? E a gente começa já no sábado as aulas, quem quiser se inscrever, né? Fica à vontade, tá? E adiciona também o professor Marco Severo, né? Veja o Marketing em Tudo, né? Tá aí na descrição, tanto o LinkedIn como também a iniciativa do professor lá do YouTube, né? Muito legal também, né? Show de bola, pessoal. Então, valeu, Thiago. Olha aí, sempre te agradecendo aí pela força. Legal. Olha aí, o mestre Alex, parabéns pela excelente aula, show de bola. Parabéns pelo conteúdo e pela disponibilidade. Obrigado, mestre. Aula muito boa. Legal. O pessoal gostou, a gente fica feliz, né? Então, acho que a ideia é essa, né? A gente compartilhar conhecimento aqui e explorar mais esse mundo do Marketing Analytics, né? Que ainda é pouco explorado e ver que tem uma avenida aí, um universo para explorar, né? Bem legal. Obrigado aí, mestre. Sensacional aí a aula, né? Valeu, muito Thiago. Bom. Obrigado, pessoal. Estou à disposição. Boa. Até quinta-feira, então, próxima. Tamo junto. 15 horas, quinta-feira pessoal. Tamo junto. Tchau, Até tchau. Mais. Valeu.